Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Júlia, sou professora de História e hoje a gente vai gravar um vídeo sobre o Turreau, que eu conheci ainda durante a faculdade e que me inspirou em diversos aspectos, embora sim eu tenha algumas críticas a ele, que a gente vai saber mais ao longo do vídeo. Fica comigo até o final, porque lá no final a gente vai responder algumas questões aí do PAS da UNB. Sim, o Turreau cai aí no programa 2, né, do segundo ano do PAS da UNB. Então, vem comigo, bora lá! Turreau, antes de tudo, foi um visionário que influenciou aí diversos movimentos ambientais, pacifistas ao longo aí do século XX. Ele nasceu nos Estados Unidos da América do Norte no século XIX, numa cidade bem pequena chamada Concorde, que fica no Nordeste aí do país. Ele teve uma vida acadêmica bem sólida, né? Então, com 16 anos, ele ingressou em nada mais, nada menos que Harvard. E ali ele teve contato com diversas línguas, né? Ele começou a estudar letras, digamos assim, letras, literatura, e ele teve aí contato com o grego, teve contato com o alemão, com o francês. Não se compare, tá bom? A época era outra, os privilégios eram outros também. O Turreau, ele era um cara à parte, digamos assim. Ele refletia muito sobre a violência que estava tanto na relação entre os seres humanos, mas também entre os animais e os seres humanos. E a partir dessa reflexão, ele se tornou aí vegetariano. Além disso, ele era um professor, né? Após terminar Harvard, ele foi ser professor numa escola e ele negava a existência da violência na sala de aula. Você, pimpolha aí do século XXI, deve estar se perguntando como assim violência na sala de aula? Bom, era muito comum, corriqueiro, ali especialmente no século XIX, ainda no século XX, que os professores utilizassem determinadas violências, em especial aí a palmatória, que era nada mais, nada menos do que uma mão grande de madeira que servia aí tanto para bater na mão de alunos e alunas que tivessem um comportamento assim mais espivetado em sala de aula, não tivessem um bom comportamento, como também a estudantes que simplesmente errassem alguma questão demandada em sala de aula. Então ele se negou a utilizar a palmatória em sala de aula e por isso ele pediu demissão dessa escola, um cara condizente com as crenças que ele acreditava. Então ali em 1838, ele foi lá, demitido, ele foi lá e criou sua própria escola. Daí sim ele pôde ser o professor diferentão que ele sempre quis ser. E a sua atividade favorita era convidar os alunos para que fizessem aí passeios ao ar livre para a contemplação da natureza, mas não só, para estudo aí das ciências naturais, da flora, da fauna. Então aí um cara muito interessante. Você gostaria de participar dessas atividades? Porque eu, sinceramente, admito aí que amaria. O Turreau, ele defendia uma vida alinhada à natureza. Então, uma vida simples, uma vida livre. Livre, inclusive, de impostos que ele não concordasse o destino desses impostos. Por exemplo, a guerra aí que os Estados Unidos da América do Norte fez contra o México. Ele não concordava com essa expansão, em especial aí pela questão da motivação. Destino manifesto, que era basicamente uma doutrina que acreditava que Deus escolheu quem? O México? Não, os Estados Unidos da América, para que fosse o ser iluminado, que fosse fazer um processo civilizatório aí nos demais povos da América. Então, por não concordar com essa guerra, tanto por ser pacifista quanto aí por outras relações, o Turreau deixou de pagar alguns impostos e por deixar de pagar alguns impostos, ele foi preso. Turreau foi preso. Mas veja bem, ele não ficou muito tempo preso, porque alguém, sabe-se lá quem, pagou a fiança do Turreau e ele ficou apenas
uma noite na prisão. Ele ficou meio chateado com essa questão, porque ele acreditava que teria um impacto maior se ele ficasse mais tempo na prisão. Mas, enfim, alguém pagou, ele saiu, e dessa noite na prisão e dessa motivação que levou ele a ser preso, ele escreveu o seu grande livro aí, A Desobediência Civil, em 1849. Nesse livro ele fala sobre injustiça, ele fala sobre governo. Para ele, quanto menos governo, melhor. Então é um livro pequenininho, mas bastante denso, aí teve um impacto bem importante nas sociedades. O Thoreau ele pode ser classificado como um individualista libertário. Para ele, as ações de resistência tinham um caráter bem individualista, bem interno, da consciência humana. Então, é nessa questão que eu tenho um embate com ele, porque eu não acredito que basta se transformar para transformar o mundo. Eu pergunto a vocês, será que a gente pode colocar a desobediência civil no nível da consciência de cada um? Será que isso tem um caráter transformador? Pensa aí. Simbora! Hoje em dia, muita gente toma o Thoreau aí como uma influência ambientalista, né? Então ele continua influenciando aí muita gente, o que torna suas obras aí, mesmo que curtinhas, né? São verdadeiros clássicos, porque clássicos são imortais. Né? Então a gente tem a outra obra que não é a Desobediência Civil, que é o Walden, A Vida nos Bosques, e que ele escreveu ali em 1854, fala sobre uma vida simples, autossuficiente, defendendo a natureza, alinhada à natureza, né? Então o Thoreau não só defendeu essa forma de viver, ele foi lá na natureza e ele viveu por 2 anos ali na beira do lago Walden, na cidade de Concórdia, onde ele nasceu, enfim, e acabou morrendo, né? Então ele preocupava-se especialmente aí com o desenvolvimento acelerado do consumo já no século XIX e o quanto que isso poderia afetar o meio ambiente, né? Então ele falava sobre outros tipos, outros estilos de vida, né, autossuficientes e melhor alinhados aí à natureza, sempre respeitando aquela questão da revolução e da desobediência, né? Mas lembrando que isso, em especial, num nível aí mais individual. Além de contrário à guerra dos Estados Unidos da América contra o México, o Thoreau, ele era contrário também à escravidão e o genocídio aí dos povos originários da América do Norte. A escravidão para ele tinha um aspecto interessante porque por que ele era contrário? Porque tirava a dignidade e tirava a autonomia dos sujeitos. As suas ideias correram continentes, influenciaram Tolstói, por exemplo, contra o sistema totalitarista czarista na Rússia, mas não ficou por aí. Ele também influenciou Gandhi, né, na questão da Índia, e influenciou aí Martin Luther King na questão dos direitos civis. Então o Thoreau, com o seu pacifismo, com o ambientalismo, se tornou aí realmente um clássico, influenciando aí diversas gerações e grandes revoluções. Por fim, né, Thoreau influenciou aí o movimento hippie, né, um movimento aí contestatório e mais alinhado ao pouco consumo e uma vida simples, né? E também a questão do antropocentrismo, né? Uma crítica forte ao antropocentrismo que coloca o ser humano como centro do planeta Terra e todas as coisas orbitando ao redor das necessidades desse ser humano. Então, é muito interessante a vida do Thoreau, né? Ele realmente é um clássico. Como é que a gente sabe que é um clássico? Porque ele aí é revisitado em diversos momentos, assim como a gente, no século XXI, aí 200 anos depois de Thoreau ter começado a sua vida, estamos aqui falando sobre ele, né, devido aí à sua grande importância. Vamos resolver algumas questões do Paz agora. Então vamos lá. Thoreau afirma que o Estado coage os cidadãos por meio da força por dispor somente dela, e não da inteligência ou honestidade superior. Está corretíssimo. Para o Thoreau, o Estado utiliza da polícia, utiliza da fiscalização, ou seja, de uma força física maior, né, para que atinja os interesses e até os melhores dos seres humanos são cooptados pelo Estado, para o nosso amigo Thoreau. Segunda questão. Depreende-se que para os autores dos textos o conceito de liberdade está relacionado ao uso da razão.
correto. O Turreau entendia que a liberdade era prevalecer a razão, e a isso ele chamava de autonomia. Terceira questão. A guerra dos Estados Unidos da América contra o México foi severamente criticada por Turreau, que chegou a ser preso para não pagar impostos em defesa dessa sua crítica. Pô, correto. Essa questão aí revisita a vida do Turreau e as motivações pessoais para que ele não pagasse aí os impostos, e isso fez com que ele fosse preso, né? E escrevesse o livro Desobediência Civil. Não sei mais qual questão. Quarta, a escravidão é para Turreau uma instituição fundamental para a manutenção da ordem. Incorreto, né? O Turreau abominava a escravidão, porque ela cerceava a liberdade e a autonomia e a dignidade do ser humano. Última questão. A formação dos quilombos. Olha, já traz para o Brasil. A formação dos quilombos nos períodos colonial e imperial é um exemplo de desobediência civil para tudo. Vamos repensar o que é quilombo, né? A gente tem aí a formação de espaços de resistência dentro do sistema escravista. Fecha aspas, vamos continuar a questão. Uma vez que os escravos não pertenciam, de fato, à sociedade escravocrata da época. Essa aí eu achei uma questão assim, tipo, como assim caiu no passo? Porque é óbvio que os escravos participavam da sociedade escravocrata da época e que os quilombos aí, sim, são uma forma de desobediência civil, uma forma de resistência, uma forma de rebelião contra um sistema que é dado, que é o regime aí escravocrata. Então, é isso, gurizada. Eu agradeço aos que chegaram até aqui. Um grande desafio, gratidão e sucesso. E até mais. Beijo, tchau, tchau.